Olá, meus amores! Olha, eu aqui outra vez com vocês. Bem-vindos à nossa segunda aula do Projeto de Vida. Eu espero que vocês tenham conseguido responder e preencher o nosso questionário, porque esse vai ser o primeiro passo para você começar a se conhecer, para você começar a pensar no seu futuro. Eu sou a professora Tainá e estou aqui com muito prazer e com muita alegria, mais uma vez, trazendo assuntos super legais sobre como nós vamos pensar no nosso futuro. E na aula de hoje, nós vamos tentar responder esta pergunta-chave. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu neste momento? Eu, aluno do primeiro ano da Mediação Tecnológica de Rondônia, o lindo, mais cheiroso, mais maravilhoso aluno do estado de Rondônia, o mais inteligente, o mais esforçado. Esse que eu sou, não é não? Ah, eu sei que vocês estão rindo aí, né? Mas vocês são sim. Acreditem em vocês, acreditem no potencial de vocês, porque vocês podem tudo o que quiserem. Então, chega aquele momento em que você diz assim, tá bom, quem sou eu? Será que você se conhece bem? Será que você sabe me responder bem aprofundadamente esta pergunta? Quem você é? Você se conhece bem? Como que você se descreveria? Pensa aí, como é que você ia se descrever? Quais das suas características podem contribuir para a construção do seu projeto de vida? Quando eu pensei em ser professora, gente, todo mundo falava que era coisa de criança, que era coisa de menina, porque toda criança quer ser professor em algum momento na vida. Mas não, isso foi comigo desde sempre. Ou eu queria ser professora, ou eu queria ser médica geriatra. Só que aí eu descobri que para poder ser médica geriatra, para cuidar de idosos, eu precisava fazer a faculdade de medicina e na faculdade de medicina eu precisava mexer em gente morta. Então, deixa para lá. Já desisti aí só de ter que mexer em gente morta. Eu gosto de fazer curativos, eu não tenho problema em ver sangue, mas a pessoa tem que estar viva. Morta aí eu já, né, é melhor não. E aí, eu prefiro, como eu acabei de falar, lidar com pessoas vivas. E eu era extremamente tímida. Eu era muito tímida, gente. Eu não sei em que momento assim que eu consegui dar esse start, mas eu sempre falei, eu quero ser professora, eu vou conseguir chegar em uma sala de aula com 30, 40 alunos e dar uma aula e ok, não vou sentir aquele friozinho na barriga. Não vou dizer para vocês que eu não sinto, tá? Todas as vezes que eu apareço aqui para vocês, pode ter certeza que deu um friozinho na barriga. Aquele friozinho de ansiedade, misturado com medo, com receio de falar alguma besteira. E aí, estou aqui, realizando algo que eu gosto, que eu sempre quis, que eu sonhei. E quais eram as características que contribuíram para isso? Primeiro, a minha vontade, o meu desejo e a minha habilidade de falar com pessoas, de lidar com pessoas. Eu gosto de estar entre pessoas. Eu gosto de atendimento ao público, eu gosto de conversar. E, gente, eu gosto de falar demais. Então, eu acho que não tinha outro jeito, eu tinha que ser professora mesmo. Porque eu gosto de ensinar e, ao mesmo tempo, falar. Que se eu não passar o slide, eu vou ficar aqui falando o resto do dia com vocês. Então, a arte, para a gente começar aqui a nossa conversa, para começo da nossa conversa, a arte, ela costuma ser bastante usada para expressar ideias que muitas vezes são difíceis de definir e aprender de forma objetiva. O desenhista Gervásio Trotti, por exemplo, ele usa a criatividade dele, a linguagem visual, para quê? Para exprimir reflexões sobre a condição humana e o cotidiano. Esse aqui é o Gervásio. Os seus cartoons são marcados pela ausência do texto escrito, expressando humor e sensibilidade apenas por meio de imagens.
Eu vou mostrar para vocês uma imagem dele. Então, assim, a arte, ela pode ser usada para várias coisas. E no caso do Gervásio, seria para expressar a ideia dele, para falar coisas que para ele eram difíceis. Então, tem essa imagem. Então, você vai observar o desenho desse cartunista uruguaio. O que esse desenho está querendo dizer? Olha só, não tem esse texto na imagem, é só o desenho. Desenhos invisíveis são é o tema central dessa obra que ele fez. A pessoa está ali em pé e a sombra dela, e dentro da sombra dela tem uma escada como se fosse para um porão. O que será que essa imagem quer transmitir? O que ela transmite para mim pode ser que não seja a mesma coisa que transmita para você. O que ela me faz sentir pode ser algo que não, bem diferente do que ela te faz sentir. Então, para a gente começar, você vai primeiro analisar essa imagem, aí, antes de eu continuar aqui a minha fala, vocês vão pegar o caderno de vocês vão dar uma pausa aí nessa nossa aula, vocês vão copiar as frases a seguir no caderno. A legenda desse cartoon poderia ser, qual seria o título, o que poderia estar escrito ali? Eu vou colocar essa imagem lá no status da minha rede social. Mas qual é a legenda que eu vou colocar? O que eu poderia colocar de legenda? 2. A escada desenhada na sombra, ela vai representar o quê? Ficou 1 e 1, né? Mas é 1 e 2. E 3. Uma possível interpretação para esse cartoon é: o que será que ele pode estar transmitindo? Então, como eu falei, você vai parar agora, um pouquinho aí, você vai escrever aqui essas 3 perguntinhas, então eu vou parar aqui, que aí o professor dá pausa agora, e aí você vai escrever, você vai responder. Depois vocês vão aí discutir em sala as respostas. Vamos ver se o que você pensou foi a mesma coisa que o seu amigo pensou. O que você sentiu foi a mesma coisa que ele sentiu. Ok? Então, pausa. E agora nós voltamos. Então, voltando. Para ampliar o nosso conhecimento, você acha que é importante você se conhecer? Você acha? Você acha que é possível fazer, o que é possível fazer para você se conhecer melhor? Por que você acha que o que é possível? Quais podem ser as consequências ou não de conhecer a si mesmo? Então, outro momentinho aí para vocês refletirem. Será que eu me conhecer é algo importante? Para mim é. Mas por quê? Por que é importante? É possível fazer o que é possível fazer para se conhecer melhor. O que será que eu posso fazer? E por quê? Eu, por exemplo, eu acho que eu posso escrever, sabe? Eu posso usar o papel como um amigo para eu poder descrever, para eu poder falar os meus sentimentos, as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas alegrias. E depois, quando eu for ler, eu vou começar a me conhecer um pouquinho melhor. Eu vou começar a entender em que momento eu estou. Então, o que é possível você fazer para você se conhecer melhor? E quais podem ser as consequências de não conhecer a si mesmo? O que será que pode acontecer se eu não souber quem eu sou? Vai que você é uma pessoa explosiva. Uma pessoa ali que se irrita com muita facilidade. Só que você não reconhece que você é esse tipo de pessoa. Quando alguém fala, você fica bravo, você fica com raiva, porque você diz que não é. E olha aí, ó, já é o sintoma. Você fica com raiva. E aí você vai se envolver em uma discussão. Tá alguém ali discutindo sobre algum problema, que aconteceu com A e com B, e aí você, o número C ali, a letra C vai se meter no meio. Só que você não percebe que você
vai logo para o extremo. Você quer briga, você quer discussão, porque você é explosivo. Então, se você não se conhece, você vai se envolver naquela discussão que pode causar danos para você, que pode causar dores, que pode causar tristezas. Então, são muitos fatores que podem acontecer se você não procurar conhecer a si mesmo antes de qualquer coisa. O autoconhecimento, o que ele tem a ver com o meu projeto de vida? Você já ouviu falar sobre esse nome, autoconhecimento? Como é possível se conhecer? O autoconhecimento, então vamos dar um zoom para a gente ver melhor? O autoconhecimento é a capacidade que uma pessoa tem de obter informações sobre ela mesma. Então, é a capacidade que eu tenho de conseguir entender quem eu sou. E como eu vou usar essas informações para responder a pergunta principal da professora Tainá no projeto de vida. Quem sou eu? Se você se autoconhece, você sabe responder. Quem é você? Incluindo a descrição e o conhecimento das suas características físicas, de interesses, habilidades sociais, psicológicas e crenças filosóficas. Então, conhecer-se, quando você se conhece, você consegue responder qualquer pergunta baseada em você. Quais são as suas características físicas? Como você se vê no espelho? Você está vendo ali o gatinho? Ó? Ele é um gatinho, mas ele está se vendo como um simples gatinho indefeso? Não. Ele está se vendo como o rei da selva, um super leão. Então, para ele se vê assim, ele se reconhece assim. Então, ele luta para ser esse ser. Qual é a sua descrição? Quais são as suas características físicas? No que você tem interesse? Quais são as suas habilidades sociais? Quais são as suas habilidades psicológicas? Quais são as suas crenças filosóficas? O autoconhecimento nos faz refletir sobre o que queremos para o nosso futuro, já que nossos projetos de vida dizem muito mais sobre os nossos interesses, valores e crenças. Se você parar para pensar, o seu projeto de vida ele tem muito a ver com os seus valores, com o que você acredita, com o que você prega. Lembra que eu falei que eu gosto muito de falar, que eu gosto de pessoas? Então, o meu projeto de vida era ser professora. E eu sou professora. Porque esse era o meu interesse. Eu acreditava que eu poderia ser alguém que poderia ajudar as outras pessoas a construir conhecimento. E aí? Você, meu aluno do primeiro ano, está pronto para embarcar nessa jornada de autoconhecimento comigo? Então, se sim, como é que eu vou poder me conhecer melhor? Existem muitos caminhos na busca pelo autoconhecimento. Algumas pessoas, elas buscam se conhecer ficando sozinhas, em silêncio, meditando. Outras procuram se conhecer observando as suas relações e a forma como elas vão interagir com as outras pessoas. Tenha certeza de uma coisa, não existe um caminho certo ou um caminho errado ou melhor que o outro. Mas a observação de alguns aspectos sobre si mesmo pode ajudar. E que aspectos são esses? Eu trago aqui 4 dicas para vocês. Como que você pode se conhecer melhor? Primeira dica, as suas características. Quais são as suas características? O que são essas características? É o conjunto de atributos físicos e psicológicos que nos diferenciam das outras pessoas e fazem de nós seres únicos no mundo. Eu sou eu, essa é a minha digital, só existe ela no mundo. Quem sou eu? Quais são as minhas características? Segundo ponto, os seus sentimentos, galera. Tem tudo a ver com você se conhecer. Quais são as suas respostas afetivas que o seu corpo e a sua mente gera quando você vai interagir com outras pessoas? Como é que você vai agir? Quais são os contextos por trás disso? Então você fique atento, pois eles vão indicar o que faz bem e o que afeta negativamente na sua vida.
Então, os seus sentimentos têm muito a ver com você. Terceira dica. Quais são os seus interesses? Que interesses são esses, professora? É aquilo que desperta a sua curiosidade e a sua atenção. Podemos desenvolver habilidades relacionadas aos nossos interesses. Então, sabendo quais são os seus interesses, o que você gosta, você vai conseguir desenvolver habilidades voltadas para esse interesse. Então, você já tem ali 3 coisas sobre você. Você já conhece suas características, você já está sabendo quais são os seus sentimentos e os seus interesses. E para finalizar, quais são os seus valores? Não é valor monetário, gente. É valor de caráter. Quais são os seus princípios? Quais são os princípios que valorizamos e almejamos em nossa vida? Eles dizem muito sobre quem somos e o que nós queremos. Esses valores, esses princípios, já vêm com a gente desde sempre, sabia? A maioria deles são construídas pelos nossos pais ou pelaquela pessoa que nos criou. Porque é através deles que nós criamos os nossos valores, as nossas características e criamos o nosso caráter. Então, conhecendo esses 4, conseguindo responder esses 4 pontos, características, sentimento, o interesse e os valores, você já está se autoconhecendo. Porque você vai conseguir se descrever e a partir daí você vai conseguir descobrir quais são as coisas que vão te fazer feliz, qual é a profissão que você pode seguir, qual é a sua meta para o futuro que vai ali de encontro com as suas características, os seus sentimentos, os seus interesses e os seus valores. E agora é com vocês. Agora é aquele momentinho ali todo de vocês. É o momento da nossa atividade. O que vocês vão fazer? Copie no caderno as frases inacabadas presentes na atividade de hoje. Depois, usando as dicas de como nos conhecemos melhor, complete-as com as suas características, sentimentos, interesses e necessidades e valores. Olha só, vocês têm, não precisa parar, tá, gente, para poder completar aí agora, ou para poder copiar. Tem aí com o professor presencial essa lista. Então, eu sou uma pessoa, eu me sinto por ser assim. As pessoas costumam dizer que eu concordo com elas ou discordo delas. Por quê? Eu tenho muito interesse em tal coisa. Porque, uma coisa que não desperta meu interesse é o que isso, acho que isso acontece. Por quê? Uma necessidade minha eu preciso disso porque uma coisa da qual eu não preciso eu não preciso disso. Por quê? Na maioria dos dias eu me sinto, acho que isso deve ser o fato de que coisas que me deixam feliz elas fazem com que eu me sinta assim. Por quê? Coisas que não me deixam feliz elas fazem com que eu me sinta assim, porque minha maior preocupação hoje eu me sinto assim ao pensar sobre isso. Eu acredito que meu futuro é tal coisa e eu me sinto assim quando eu penso sobre o meu futuro. Então, essa é a atividade que vocês vão responder baseado no que nós trabalhamos hoje. Aquelas 4 dicas, características, sentimentos, interesses e valores. Vocês já estão começando a se conhecer. Você depois vai ver esse seu questionário, essa sua atividade, e vai começar a refletir sobre a sua vida. Isso é automático. Então, vamos lá, dar o nosso primeiro passo para o nosso autoconhecimento. Uma boa atividade e nós nos vemos na próxima aula. Um beijo e até logo!